Aí, estamos chegando para a nossa análise do terceiro episódio da série The Mandalorian. Então, vamos começar, vamos analisar tudo o que aconteceu nesse terceiro episódio de The Mandalorian, que alguns estão falando aí que nem parece Mandalorian, parece até outra série, né, de Star Wars também, mas relaxa porque nós vamos falar de tudo isso aqui nesse vídeo, aqui na nossa análise de The Mandalorian. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal. Se você não me conhece, prazer, sou o Oliver e já te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho, acessar nossas redes sociais, ficar sempre conosco, ficar sempre no nosso canal, porque o nosso conteúdo é de qualidade e é semanal. Segunda-feira temos notícias, fatos, nas quartas-feiras temos análise, excepcionalmente nessa quinta-feira, né? Estamos tendo análise de The Mandalorian porque eu me atrasei nos meus compromissos e não pude trazer a nossa análise na quarta-feira. Mas enfim, às sextas temos História Completa, é um novo quadro que vai estrear aqui no nosso canal contando a história completa de algum personagem, e aos domingos a nossa clássica live, tá certo? E nem começou, mas já é clássica. Mas bom, vamos lá, vamos falar do episódio porque é o seguinte, o episódio começa basicamente com o Mando e a Bo-Katan saindo de Mandalore, só que é importante a gente falar disso porque no final do último episódio a gente vê que eles despertam o mitossauro, né? Quando o Mando vai se banhar nas águas vivas de Mandalore, eles acabam despertando o mitossauro. Mas o Mando sequer viu o mitossauro. O Mando sequer viu, então já descarta a ideia de que ele foi puxado pelo mitossauro, como algumas pessoas estavam especulando no último episódio, tá certo? Então, basicamente é importante a gente falar disso porque eles saem de lá e o Mando sequer sabe do mitossauro. A Bo-Katan não, a Bo-Katan fica... Você viu alguma coisa? Ele, não vi nada não. Então ela manja, ela tá por dentro. Então eles saem de Mandalore, já que o que eles tinham que fazer já estava feito, e partem para Kalevala, né? Que é onde fica o castelo da família Kryze, a família da Bo-Katan. Chegando lá, eles são surpreendidos por uma frota imperial. É uma frota imperial que não só ataca eles, como também destrói o castelo. Bombardeiros TIE destroem o castelo da Bo-Katan, destroem uma peça da lembrança, da memória dos Mandalorianos. Agora, segundo ela disse, eu já tive problemas com vários senhores de guerra imperial, então quem será que foi? Será que tem algum vilão aí que a gente não sabe ainda quem é por trás disso? Não sabemos. Teremos que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Mas aí a gente tem esse episódio basicamente que tem um comecinho e um final sobre o Mandalore mesmo, sobre Mandalorian. Porque o episódio basicamente é do Dr. Pershing. Pra quem não lembra, Dr. Pershing é aquele personagem lá da primeira temporada, da segunda de The Mandalorian, que estava fazendo experiências com o Groguinho, que trabalhava com aquele senhor de guerra em Nevarro, e ele agora está anistiado pela República, tanto que o próprio episódio se chama Stay alive. Como se chama o episódio? Até esqueci. Cadê? É o Convertido, né? O Convertido. O episódio se chama O Convertido. E o Pershing é uma espécie de convertido também. Por que é importante a gente falar? Porque o Pershing, ele está em Tatooine, ele está num evento no teatro de ópera, né? O mesmo teatro de ópera que a gente vê lá no episódio 3, quando o Anakin está com o Palpatine e o Palpatine conta sobre a tragédia de Darth Plagueis. O teatro é o mesmo, só que está tendo uma apresentação do Dr. Pershing e ele falando mais sobre todo o trabalho que ele realizou no Império. Ele dizendo que não, o meu trabalho era meramente científico e tudo mais. Ele fala, as falas dele são importantes, não vou dar spoiler exatamente do que é, então vá lá e assista, porque ele fala de clonagem que se relaciona muito com o que a gente viu na segunda temporada, aqueles experimentos dele, se relaciona depois disso com as sequels, onde tem um Palpatine, que o Palpatine consegue se clonar. Então a gente vê que eles estão indo para um caminho assim, de explicar todas as cagadas das sequels. Não sei se isso é um bom caminho, mas enfim, é o que eles estão fazendo e estou trazendo a análise aqui para vocês. E ele inclusive fala sobre os Kaminoanos, uma ponte que liga com The Bad Batch, que também está acontecendo no episódio, acho que há 2 episódios atrás de Bad Batch, mostrou os Kaminoanos lá no monte onde estão fazendo experiência de clonagem, né? Então você vê que já é um trabalho imperial com Kaminoanos, e o Pershing
é um imperial, ex-imperial nesse momento, né, que se passa The Mandalorian. E, bem, a gente tá nicheado. Então, o Pershing, ele é uma forma da gente ver como a Nova República lidou com os ex-imperiais. A gente vê realmente a anistia imperial pela Nova República sendo demonstrada, porque é o seguinte, a Nova República ela perdoou os ex-imperiais e fez todo um processo de recondicionamento, recolocou os imperiais na sociedade, com auxílio psicológico. Tudo bem, auxílio psicológico com droid. Você vai ficar conversando com um droid, você não vai falar nada, você não tem a ligação com um droid. Se bem que o Luke tem. Mas o Luke é normal. O Luke é normal, os caras são tudo anormal. Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Mas assim, é muito chato a sessão de tratamento do Pershing, porque ele fica, o droid, aí o droid fala toda vez as mesmas coisas. Você ao longo do episódio, você chega nessa conclusão. E uma dessas ex-imperiais que está junto com o Pershing é a Elia Kane, né, que estava nas temporadas anteriores de The Mandalorian. Ela trabalhava como Moff Gideon, né? Então realmente é importante a gente ver a participação dela, porque ela vai ser mais importante mais pra frente. Desde que ela apareceu, eu fiquei suspeitando dela. Falei, ela não é confiável, E ela vai manipulando. Ela manipula tão bem quanto o Palpatine. Se o Palpatine tivesse fora dali, né, não tivesse um Palpatine, ela poderia facilmente ocupar o lugar dele, porque ela manipulou bonitinho o Pershing e o Pershing nem sentiu que estava sendo manipulado. Mas enfim, ela faz um tour, né? Todo nesse período de manipulação dela, ela faz um tour com o Pershing por Coruscant. A gente vê a diferença de Coruscant de Andor, né, para de The Mandalorian. O Coruscant agora está colorida, está viva de novo, como nós vimos lá no episódio 3. Em Andor a gente viu que com o domínio imperial, Coruscant ficou cinza, ficou sombria, ficou densa, né? E aqui a gente vê uma coisa bem diferente. Era o núcleo do Império e agora é o núcleo da Nova República, pelo menos por enquanto, já que depois eles vão adotar o sistema de capital rotativa, né? Então de tempos em tempos a capital da República vai mudar de lugar, mas isso vai ser um pouco mais pra frente. Mas enfim, a Elia, ela manipula o Pershing, né? Então eles vão para o setor de desmonte das naves e invadem um destroyer imperial desativado para que ele possa recolher os projetos dele, porque na cabeça dele ele vê, poxa, eu estava quase obtendo sucesso nos meus projetos e agora a Nova República não quer que eu faça isso de jeito nenhum. Ele está enjoado da rotina dele. Então a Nova República realmente não quer mexer com clonagem nesse momento. Tá proibido no estatuto da Nova República mexer nesse tipo de assunto. E o Pershing ele é incentivado pela Elia e ele vai lá, consegue chegar no Destroyer, recolhe tudo que ele precisa para continuar o trabalho dele. E quando ele menos espera, BUM! A surpresa do episódio acontece. Surpresa não, porque dava pra sacar que ela ia fazer isso. A Elia, ela trai o Pershing. Ela carrega todos os equipamentos. Ela precisava saber o que ele estava usando. Então ela recolhe os equipamentos dele e quando a gente vê, eles são presos por guardas da Nova República. São presos, literalmente presos. Mas ela não. Ele sim. Então você vê, ela delatou que o Pershing estava se desviando do processo de anistia, estava retomando seus antigos métodos, né, no reinado do Império. A gente vê realmente essa traição da parte dela, que foi muito inteligente, e a gente saca que ela é um agente infiltrada ali de alguém. A gente não sabe quem é. Será que é o Moff Gideon? Não sabemos. Será que é o Troll? Também não sabemos. Mas realmente foi um golpe de mestre, porque ela recolhe equipamento, e isso mostra o quanto incompetente a Nova República é. Eu tava comentando isso no grupo do nosso canal, e eu falei, a Nova República já nasceu morta. Porque a Nova República é incompetente desde o começo, desde o princípio. Os caras não acreditam no Pershing, acreditam nela, que tá entendendo? Então, quer dizer, mais uma coisa que justifica depois a falha deles de serem destruídos pela Primeira Ordem, nem ver o nascimento da Primeira Ordem, e serem destruídos de uma maneira tosca até no primeiro filme da trilogia nova, né, da trilogia Sequel. Mostra que desde o princípio a Nova República sempre foi incompetente. Bando de incompetente, parece até brasileiro que trabalha aí no governo, nessas coisas, tudo. São tudo incompetentes. A Nova República já começa assim, tudo incompetente. Mas aí no fim
pra gente encerrar o episódio, a Bo-Katan fecha-se esse arco, né, do Pershing, ele tem a memória dele apagada, e ela fica com os equipamentos, aí a gente não sabe pra onde isso vai levar. Mas enfim, agora voltando para os Mandalorianos, porque o episódio se chama O Convertido. O Convertido, pra mim, tem duas versões, né? Tem o Mando, serve para o Mando, serve para a Bo-Katan e serve para o Pershing, né? Que são 3 espécies de convertidos. E para ela, que é a Elie, que é uma falsa convertida, né? Que finge que se converteu à Nova República, mas continua agindo como agente dupla para algum imperial misterioso que ainda vai se revelar ao longo da série. Mas enfim, a Bo-Katan e o Mando chegam naquele planeta onde está o Paz Vizsla, a armeira, onde o grupo o clã do Mando está reunido, e ele chega lá e diz: olha, já me redimi. Aí ela, quer uma prova. Ele trouxe um frasquinho com água, das águas vivas de Mandalore, e ele é redimido, ele retoma a sua honra novamente, volta a ser considerado um Mandaloriano. E a surpresa do episódio, segunda surpresa do episódio, tá aí. Por quê? Ela, que nunca seguiu esse caminho do Olho da Morte, de nunca, desse clã específico, de nunca remover o seu capacete, nunca seguiu os antigos dogmas do povo dela, dos Mandalorianos, agora não. Ela é convertida, entre aspas, né? Isso é muito interessante, ela é convertida. A Bo-Katan é aceita pelo grupo do Din Djarin e pela armeira pelo seguinte fato: ela mergulha para salvar o Mando, se redime, e desde que aconteceu dela mergulhar e voltar até ali, ela não retira o capacete, então ela passa a ser considerada uma Mandaloriana que segue o caminho de Mandalore, segue as antigas doutrinas dos Mandalorianos, tá certo? Então o episódio, ele se encerra assim. Eu achei um episódio frio, vou ser sincero pra vocês, eu achei um episódio frio, parece mais com Andor do que Mandalorian, muita gente tá falando isso, e sinceramente isso não é um problema. Agora, você... Foi uma perca de tempo? Não foi uma perca de tempo, porque isso vai ser importante depois. É todo esse arco do Dr. Pershing. Mas eu imaginava que fosse ser mais interessante, porque a gente perde muito tempo em coisas que poderiam ser explicadas mais fáceis, né? Mais facilmente. Mas enfim, essa é a nossa análise. Eu achei o episódio frio, espero que no outro melhore. O segundo até agora foi o melhor pra mim. E esse, eu não sei, eu acho que esse consegue ficar abaixo do nível do primeiro, por ser uma coisa mais lenta, uma coisa mais devagar, mas que tem a sua importância para a continuidade da série, tá certo? Então, essa foi a minha análise. Quero saber de vocês, o que você achou desse episódio de The Mandalorian? Comenta aqui nesse vídeo, nota 1, nota 2, nota 3, de 1 a 10, comenta aí, quero saber de vocês. E já te convido a se inscrever, ativar o sininho, acessar nossas redes sociais, ficar sempre conosco, ficar sempre no nosso canal, porque aqui o nosso conteúdo é semanal, é de qualidade, tá certo? Então, a todos um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!